Pensar Agro do Campo à Cidade. Hoje nós estamos com o Dr. Marcel Daltro, advogado, sócio-diretor da Nelson Williams Advogados, para tratar sobre governança corporativa no agronegócio. Dr. Marcel Daltro, alegria te recebê-lo. Pois é, a alegria é toda minha, agradeço a oportunidade de poder vir aqui compartilhar de um tema que é muito importante, né? Não só para Mato Grosso, mas como o Brasil e o mundo. Perfeito. O tema é muito relevante dentro dessa nova realidade que nós estamos, e o agronegócio tem passado por diversos desafios, né? Na carga tributária, a falta de conectividade no campo, que todas as tecnologias do maquinário e implemento não são usadas por falta de conectividade, a perda de produção em função das nossas estradas, falta de infraestrutura, de armazenamento, é obrigado a vender o produto, ainda que no valor muito baixo de mercado, porque não tem onde guardar. E esses desafios são imensos. Agora, mais uma que vem implementar, que passa a ser um desafio com um resultado dentro de uma realidade de globalização, que é a ESG, instituída em 2004 pela ONU, e que hoje chegou a dentro do nosso mercado, dentro da nossa realidade. Então, ESG é justamente uma sigla em inglês, mas que trata sobre as boas práticas ambientais, sociais e governança. E governança é o que o Dr. Daltro hoje nós vamos conversar a respeito. Dr. Daltro, qual é a governança corporativa e qual a sua importância no agronegócio? Zan, acho que são as dores do crescimento, né, de um setor que é tão relevante e que a cada dia que passa se torna mais relevante, né? Nasce relevante, tem uma posição na história do Brasil de relevância, mas acredito eu que os últimos anos potencializaram ainda mais esse setor, não só para o Brasil, mas para o mundo. E a partir do momento que um setor, né, e todo mundo que faz parte desse setor começa a ganhar esse tipo de importância, começa a se relacionar com outros players, começa a se relacionar com outros estados, com outros países, naturalmente o nível de exigência também cresce. Perfeito. E a profissionalização, no sentido de estar melhor estruturado para poder se comunicar com esses outros estados, com esses outros países, é o que é a governança corporativa, é a necessidade realmente de se adequar para poder se comunicar, para poder se relacionar, para poder transacionar com essas, inclusive com novos participantes do setor, né? Uhum. Então, a governança corporativa entra justamente nesse sentido, em deixar o ecossistema do agronegócio mais preparado, não só para funcionar, mas também para se relacionar. Perfeito, perfeito, perfeito. Na tua opinião, sobre uma ótica jurídica, os desafios a serem enfrentados pelas empresas do agronegócio dentro desse contexto em relação à governança corporativa? Isan, acho que aí eu nem trataria só como um desafio, mas sim como oportunidade. Perfeito. Se a gente for fazer um apanhado histórico de como o agro se desenvolveu no Brasil, a gente se mistura com a história do Brasil, né? É literalmente a necessidade ali de produção de um país que sempre foi muito famoso pelas riquezas naturais, e a partir do momento que a nossa sociedade começa a se desenvolver, começa a aflorar, né, uma série de culturas que literalmente regeram a história do Brasil. Se falar de café, de cacau, da parte pecuária, agora mais recente, soja, cana, açúcar, milho, são tantos suco, a questão do suco de laranja que também tem uma relevância muito grande, e o pescado, enfim, é uma série de culturas que literalmente foi primordial para que o Brasil se desenvolvesse economicamente, se relacionasse com outros países. Então sempre foi realmente um item econômico que fez com que o Brasil se desenvolvesse. E quando a gente começa a analisar isso de algumas décadas para trás, a gente vê realmente que o agronegócio ele vem de características familiares,
artesanais, e que à medida que essas próprias famílias passaram a produzir mais, passaram a ser responsáveis por movimentos mais densos, naturalmente vem a necessidade de se profissionalizar no sentido da estrutura, né? Perfeito. O que normalmente era feito ali na pessoa física, no CPF, começa a ganhar mais vulto, começa a ganhar mais lastro, começa a ganhar mais produção, começa a se relacionar com as empresas, e essa questão da profissionalização literalmente vem acontecendo ao longo dos anos. Perfeito. Acho que agora, mais recentemente, em função até da importância que o Brasil ganha, e sempre teve, mas acredito eu que nas últimas talvez 3 décadas isso saltou, até com o próprio desenvolvimento da sociedade, essa necessidade passa a ser mais importante no sentido do que o agro hoje exige, seja das questões logísticas, seja nas questões de tecnologia, seja nas dificuldades de escoamento, enfim. Então, e seja também através das questões de mercado de capital, de novos serviços, da cadeia do agro, que cada vez mais ampla, faz com que realmente aquilo que era familiar tenha a necessidade de se adequar à realidade de mercado, seja mercado brasileiro, seja mercado internacional. Então, é a evolução da sociedade brasileira andando ao lado do desenvolvimento do agronegócio, e a questão da governança corporativa vem junto com isso. Literalmente essa necessidade de acompanhar esse movimento, né? A gente não pode ficar para trás. Literalmente, se o mundo organiza uma forma de se relacionar, seja através, por exemplo, de questões de tecnologia, sejam de exigências, por exemplo, algumas empresas que, por exemplo, compram commodities brasileiras, que exigem de onde compra que seja lastreado. Isso acontece muito na questão pecuária. Da onde que vem essa carne, quem é o produtor. E isso vem acontecendo ao longo dos anos e cada vez mais se é exigido mais. Então, antes era só quem fazia, mas, olha, quem fazia, quem é o trabalhador que fazia? Existe trabalho escravo, existe questões sanitárias, existe mapeamento e proteção de dados, enfim. Literalmente, cada vez mais, principalmente em função do meio ambiente, da sociedade, da sustentabilidade, o nível de exigência vai ser sempre maior. E, óbvio, aquele que está melhor preparado e que fica melhor ou primeiro preparado, acaba bebendo de água pura e acaba tendo mais oportunidade de se desenvolver. Tem uma observação, porque na área da agroindústria, ela é mais fácil a aceitação, porque ela já tem uma vivência aí de ISOs, de outras boas práticas implementadas dentro da empresa, da agroindústria, então ela fica mais fácil. Mas o desafio para o pecuarista e para o produtor agrícola, eu analiso assim que tem alguma dificuldade, até por grau de evolução que ele passou com as boas práticas que ele implantou nesse período da década de 60, 70, desbravando o cerrado junto com o apoio da Embrapa, introdução de novas tecnologias, abrindo todo esse centro-oeste aqui debaixo de lona, e hoje ele está usufruindo dentro dessa realidade. É natural o proprietário ou o pecuarista de dizer assim, não, eu não preciso dessas boas práticas, porque o que eu já conquistei foi do meu modo. Então, isso não é um grande desafio para trazer uma mensagem para esse público, onde ele já tem essa cultura arraigada de que desbravou, conquistou e hoje ele está estruturado e não depende de boas práticas. Isan, acho que você foi muito assertivo na definição cultural. Como eu disse na última pergunta, o desenvolvimento do agronegócio andou passo a passo de mão dada com o desenvolvimento econômico do Brasil. Isso nos remete aí a 50, 60 anos atrás, de literalmente famílias que sejam nos estados onde nasceram e se desenvolveram, ou sejam essas famílias que migraram para outros estados, Mato Grosso é um exemplo disso, de que os desafios daquele momento são totalmente diferentes dos desafios que a gente tem hoje. Então, imagina você, quantas não foram as famílias, por exemplo, que aqui em Mato Grosso vieram de outros estados, principalmente dos estados do Sul,
e que naquele momento o desafio era literalmente de sobrevivência ali, né? De uma falta de estrutura ou inexistência de cidades mesmo, né? Quantos não foram as cidades que foram criadas aí em função desses movimentos migratórios e que em dias atuais já estão muito mais consolidadas, até os desafios passam a ser outros e faz com que realmente essa questão da quantidade de desafio que essas famílias tiveram no passado dificultar um pouco, né, do entendimento e das necessidades do mercado atual, né? As conquistas, tanto o desafio quanto as conquistas foram bastante relevantes para alguns grandes, são vários os exemplos que a gente tem, não só em Mato Grosso, mas no Brasil, mas que em função da relevância, de novo, do setor e, de novo, de uma maior conexão do setor com o mundo, existem aí a possibilidade dessas atividades que até pouco tempo atrás, e até a questão da legislação, né? Tem muitas legislações que nasceram depois desse movimento, né? Perfeito. E faz com que realmente exista a necessidade de uma melhor adequação, né? Não que do jeito que hoje está não funcione, mas é possível funcionar de forma mais fácil, de forma mais protegida e de forma mais barata para que essas atividades possam ser desenvolvidas. E justamente nesse sentido que existe um pouco de dificuldade, sim, né, de falar, bom, se eu saí de onde saí e cheguei aonde cheguei dessa forma, por que agora eu tenho que mudar? Perfeito. Né? Não é muito a questão do porquê mudar, é talvez estar trabalhando de uma forma mais protegida, de uma forma mais barata, de uma forma mais segura, até para não ficar exposto por exemplo, incidências, multas, que novas legislações, inclusive muito recentes, podem trazer. A maior riqueza do país na área de produção agrícola e pecuária é a mão de obra, é a vocação do homem do campo. E nós estamos aí na segunda, terceira e muitas vezes quarta geração, e a governança corporativa para o agronegócio permite aquele que não tem a vocação, o filho ou o neto que não tem a vocação para estar diretamente com a atividade agrícola de produção no campo, permite que ele integre dentro dessa realidade como advogado, como contador, como economista, e tudo isso faz parte desse processo onde integra ele muito mais dentro dessa realidade de boas práticas aí de governança. Não tenha dúvidas, acho que a cadeia do agro está muito mais ampla e exige, não é que permite, ela exige que atividades, que profissões que não estavam conectadas passem a se conectar de forma muito relevante. Então, talvez só a vocação para o campo seja uma definição muito curta, né, para o que o agro representa. Então, sim, é necessário outras profissões, outras atividades que não estão literalmente ali no campo de produção, mas pode estar um pouquinho distante, mas que são tão importantes quanto para poder fazer com que a atividade ela seja desenvolvida da melhor forma. Perfeito. Hoje ela é trabalhada num compliance agronômico, jurídico, econômico, tecnológico, né? Olha, vou falar aqui pelo meu mercado. Até pouquíssimo tempo atrás era raro a gente ouvir sobre direito agrário. O ambiental ele é um pouco mais amplo, mas o agrário, as especificidades, é só ver pela quantidade de MBAs que existem hoje sobre direito do agronegócio, formações, inclusive acadêmicas de formação, ou seja, durante o curso de direito, e a quantidade de especialização, né? E cada vez mais detalhado, né? E dentro do direito do agronegócio tem o tributário do agro, tem a parte contratual do agro, tem a parte ambiental que diz respeito ao agro, tem a parte internacional do agro. Então, é tão amplo que dentro do setor você, por exemplo, como advogado, consegue se especializar. Então, eu sou tributarista do agronegócio, eu sou contratualista do agronegócio, as relações de trabalho do agronegócio, mercado de capitais do agronegócio. Por quê? Porque é muito amplo. Então, acaba fazendo com que eu dei o exemplo da área jurídica, mas isso se replica no mercado de capitais, internacional, e a própria governança corporativa específica para o agro. Perfeito. Então, mostra de novo a importância do setor e a necessidade realmente de fazer com que ele se melhor adeque às práticas atuais. Só para a sociedade entender a definição do agronegócio, é que o agronegócio ele não se resume só à produção dos grãos, alimentos e pecuária. Ele está numa cadeia
de transportes, agroindústrias, comercialização de insumos agrícolas e pecuários. Então, assim, aquela borracharia da cidade, aquele comércio da cidade local, aquela tornearia, todo esse processo gira em torno do agronegócio. Acho que materializar isso é muito fácil, né, Isan? Inclusive, a gente teve a oportunidade de estar junto em algumas feiras que ocorreram agora, esse ano, aqui em Mato Grosso. E fica fácil ver, só pelos estandes expositores, o quão grande é essa cadeia, né? Literalmente ali, desde a parte de tecnologia, de serviços, de varejo, seja de fertilizante, de maquinário, de insumos, de sementes, enfim. É uma quantidade tão grande que faz, inclusive, com que as feiras que a gente teve a oportunidade de participar tivesse 200, 300, até 400 empresas expondo ali. Né? Barracões exclusivos só para lançamento de tecnologias. Nossa, e os debates técnicos que acontecem também durante essas feiras, profissionais ali que são especializados em áreas em que eu, por exemplo, nunca imaginei que pudesse ter o nível de especialização que eu vi ali, novidades, enfim, a conexão com o mercado internacional. Então, isso que você falou do tamanho da cadeia aí pode ser materializado por uma experiência como essa. E o interessante é que as associações dos produtores, a Federação dos Produtores, a própria cooperativa, a OCB, a FAMATO, a ProSoja, a Acrimate, a Crismate, as associações de produtores de semente, a Prosmate, todas elas estão integradas dentro desse processo, trazendo esse trabalho de informação para toda a cadeia produtiva do agronegócio. Isso tem uma relevância muito forte. São primordiais para que exista essa governança, é literalmente a junção, né? Quando você está falando de uma entidade ali, você está congregando pessoas ou empresas que atuam naquele mesmo setor, para que haja troca de experiências e cada um veja quais são as melhores práticas para poder replicar no seu negócio, para poder saber de novidades e para poder negociar melhor. A ideia inicial com certeza foi essa, mas hoje é muito mais que isso, né? As entidades, sejam de crédito, ou sejam de setores, ou sejam de profissões, elas também fazem com que quem faz parte dali melhor se capacite, melhor exista literalmente, né? Então, eu acho que as entidades elas têm um papel primordial aí para poder fazer com que a atividade como um todo ela se desenvolva. A de algodão, por exemplo, hoje tem na Ásia escritório, né? E representantes da área de comercialização na parte internacional, apresentação nas feiras na área internacional dos produtos, da qualidade, das boas práticas, da responsabilidade social nossa como agronegócio no Brasil, na área de produção. Então, todo esse complexo, ele é interessante e que a sociedade, muitas vezes, não percebe, não tem conhecimento do complexo que isso se faz para a produção até sair para o embarque, para a exportação das nossas produções, que tem contribuído muito, né? Não entendo. Na nossa balança comercial, o agronegócio tem sustentado, há mais de 5 anos vem sustentando, passando por uma crise agora, e ele permaneceu vivo, constante, firme ali, mantendo a taxa de aumento de produção e de exportação. Eu tive a oportunidade de compor algumas missões empresariais que foram para alguns países e isso que você falou é literalmente uma das possibilidades que um grupo de pessoas ou de empresas pode fazer, né? Se melhor posicionar, ganhar melhores mercados, né? Desenvolver, literalmente ali, desbravar mercados internacionais que podem fazer, e acho que isso que acontece, fazer com que a importância desses setores aumente, né? A relevância, os novos possíveis clientes dessas cadeias todas sendo identificados através de relações que o Brasil ou que Mato Grosso ou que essas entidades tenham, literalmente, fazer com que a informação chegue lá, né? E chega com uma força muito grande, né? Você está falando de níveis de produção muito grandes. Muito grande. Ou, a partir do momento que a demanda começa a acontecer, justamente por outros mercados saberem da existência do Brasil, é literalmente fazer com que a necessidade de produção aumente e se desenvolva. A cada 10 copos de suco, 7 são produzidos no Brasil. A cada 4 pratos de alimento na mesa, 1 é produzido no Brasil. Nós estamos falando com o Dr. Marcel Dalto, e advogado,
da Nelson Williams Advogados, sobre governança corporativa no agronegócio. Daqui a pouco voltamos. Jornalismo de qualidade e a informação com credibilidade nos remetem a uma só marca. Pensar Agro, do campo à cidade. O maior e mais completo portal de notícias do agronegócio. Acesse nossas plataformas digitais. Pensar Agro, do campo à cidade. Quer vender seu carro em um clique, em apenas 24 horas? Cadastre seu veículo em revendaseminovos.com.br. Acelere, é 100% confiável. Revenda Seminovos, o maior portal de revendas de veículos do estado. De volta com o Dr. Marcel Daltro, advogado, sócio-diretor da Nelson Williams Advogado, falando sobre governança corporativa no agronegócio. Doutor Marcel, sobre a estruturação da governança corporativa. Vamos conversar um pouco a respeito. Acho que talvez esse seja o ponto principal do nosso papo, que para poder contextualizar o que seria isso, né, traduz isso aí, né, Marcel? O que você está querendo dizer com isso? É voltar naquela primeira pergunta que você me fez sobre o desenvolvimento da atividade, as questões culturais. É literalmente um momento que faz com que a governança corporativa ela seja importante para esse setor. É o sentido da profissionalização, não querendo dizer que o agro não é profissional, mas do agro precisar se estruturar, a estruturação da atividade para que a atividade possa ser realizada de forma mais segura, mais barata e mais integrada com as exigências que o mundo hoje traz. E não é só para o agro, para qualquer outro setor. Eu, como advogado, tenho que me adaptar, todo comunicador, qualquer prestador de serviço, a indústria, enfim. São as exigências do mundo atual. Caso, né, aquele integrante do setor queira se desenvolver. Então, quando a gente fala de governança corporativa e profissionalização, é no sentido de estruturação. Perfeito. É aquele CPF que opera, que passe a ser um CNPJ. Não única e exclusivamente pelo montante, ou pelo nível ou tamanho de produção que ele tem. E sim para que ele possa estar melhor adequado. Quando a gente fala de estruturação, a gente vai trazer um pouco aqui do que a gente fala que é o direito societário, que é a atividade do agronegócio deixar de ser desenvolvida só na pessoa física e passar a ser transformada em pessoa jurídica. E isso não é só para aquele grande produtor. Existem formas e formatos de estruturação de acordo com o tamanho. Isso vai de acordo com o faturamento, a quantidade de funcionários que aquele produtor ele possui, quais são as atividades que ele desenvolve. Tudo é adaptável, né? Mas no final do dia, essa adaptação, essa estruturação, ela vem trazer benefícios. Benefícios que estão à disposição da atividade para que a atividade, de novo, ela seja mais segura, ela seja mais barata, ela possa se comunicar, né? Existem algumas exigências que existem para o agronegócio, mas para qualquer outro setor, que faz, inclusive, com que a atividade seja desenvolvida. Tem gente que compra, que exige uma série de coisas que não eram exigidas há pouco tempo atrás. Então, ali você está pronto, independente do seu porte, para poder vender mais. Deixa eu só puxar na prática aqui. Se eu sou um produtor rural e tenho a propriedade, todas as minhas propriedades, todas as minhas atividades no meu CPF, na sucessão, ali no espólio vai ter que recolher acima de 27,5% de imposto. Quando que tem mecanismos jurídicos que coloca e agrega todos os sucessores e não efetua esse pagamento. Ou seja, a cada falecimento, ausência, o governo fica aí com 28%, 30% dentro do patrimônio de herança. Quais são os instrumentos para que evite essa perda tributária aí?
Mas em uma pergunta você falou de umas 3, 4 áreas do direito aí. Você falou de sucessão, falou de tributário, falou de societário. Então, traz literalmente a importância. Mas eu resumo isso tudo que você disse na tranquilidade do almoço de domingo. É literalmente você poder, enquanto tudo está muito bem, colocar regras e se estabelecer para melhor estar adequado tributariamente, para que as regras de sucessão estejam postas, que isso não seja discutido depois, porque sendo discutido depois, infelizmente, acaba gerando brigas familiares, infelizmente, acaba gerando custos excessivos. Então, quanto antes isso acontecer, melhor vai estar ali aquela família ou aquele grupo, porque existem também produtores que na pessoa física desenvolvem atividade em conjunto, então é literalmente mais de uma família envolvida ali, famílias essas que têm 2, 3, até 4 gerações em vida, e que se essas regras não estiverem muito bem estabelecidas, com certeza vai haver gasto excessivo e eventualmente até brigas entre todo mundo que está participando ali daquela relação. Qual o instrumento jurídico e o que seria necessário fazer nesse caso? Ele sempre um caso de alfaiate. Não é um trabalho, um serviço de prateleira que você vai lá e pega e aplica a sua realidade. Você tem que entender qual é a realidade daquela família, qual é o nível e o tamanho daquela produção, quais são as intenções para o futuro, né? O que aquela atividade ela acaba abarcando, ela está só em um estado, ela já relaciona com outro país, as intenções daquela família ali, no sentido de, olha, eu tenho 3 filhos, 2 estão aqui na operação, mas 1 não, qual que vai ser a regra disso aí? É literalmente uma série de entrevistas e análises que vão ser necessárias para falar, olha, o seu enquadramento societário, a sua empresa, a melhor é essa aqui. E essa aqui, nesse enquadramento tributário, porque aqui você está mais protegido, porque aqui você paga menos. Isso é que a legislação permite com que você faça. Perfeito. As relações de trabalho que estão dentro da sua atividade são melhor colocadas assim. Então, é você adequar a realidade, né, do que existe de operação naquele dia para aquela família, as intenções de futuro e, eventualmente, até resolver o passado. Literalmente passar a régua ali para poder colocar toda a atividade passada, a atual e as intenções de futuro dentro de um cenário de melhor proteção e melhor adequação. Transformando para a empresa, também ali vem plano de carreira, remuneração, vem todo a contratação de conselhos independentes para atuar, ou a própria gestão, terceiros para fazer a gestão da empresa familiar. Como que é esse processo? Isan, é uma pergunta importante até para dizer que quando a gente fala de implantação de governança, de estruturação de operações que hoje estão só na pessoa física, ela abarca todos os níveis, né? Ela pode ser de um produtor que tem uma operação pequena e a gente, não são poucas as realidades de grandes produções que também acabam carecendo desse tipo de estruturação. Então, literalmente, desde o pequeno até o grande produtor que opta por fazer esse movimento, ele vai ter ali uma série de opções para poder melhor se adequar. Então, se a sua realidade é de uma produção pequena, ali no âmbito familiar, ou se a sua realidade é de uma grande produção, que já tem literalmente muitos participantes ali, sejam empregados, já fornecedores, clientes que você se relaciona, você consegue pegar toda essa realidade e se utilizar de um monte de instrumento. Seja ele para poder estabelecer que quem agora está ali sendo colaborador, né, funcionário daquela empresa, tenha um plano de carreira, seja para que você possa criar uma regra, né, um estatuto ou um contrato social que estabeleça quais são as regras ali, né, daquela companhia para você se desenvolver, seja também para você, quando tem mais de um sócio, colocar as regras, a gente chama juridicamente de acordo de acionistas, o que vai ser estabelecido dentro daquele acordo, no sentido da operação, quem é que é o responsável, dentro da sucessão. O grau de transparência fiscal e para os demais acionistas. Exato. Né? Toda a regra vai ser colocada ali. E aí, literalmente, a análise, de novo, né, de todos esses ingredientes é que vai fazer os profissionais que operam esse tipo de projeto encontrarem a melhor receita.
Então, haveria um estudo preliminar para depois estabelecer ou vai ser uma hold ou não, e quais são as opções além da hold. Isso. Aí a questão de opção pela holding é que dentro de uma estruturação societária, acaba que ficou muito mais famoso, né? E até é mais usual o termo holding, mas a holding é uma das opções de estruturação societária. E o profissional que faz a análise, ele vai escolher dentre as várias opções, né? Inclusive com opções de criação de estruturas internacionais, a depender da atividade que está sendo desenvolvida, aquela que melhor protege a operação, né? E por isso que a gente fala de proteção àquela operação, porque você vai trazer ali instrumentos, né? Você vai trazer opções de colocar a atividade na melhor possível, naquela que melhor se adequa. Um enquadramento errado, seja societário ou tributário, pode fazer com que a empresa fique exposta, pode fazer com que ela pague mais imposto. Perfeito. Do que não precisava. Pode comprometer o patrimônio. Comprometer o patrimônio, enfim. Então, é literalmente um trabalho ali de estruturação que pode ser de uma empresa, de uma operação que vai até, dependendo da atividade, óbvio, né, ser enquadrada como simples nacional, que possa ser uma limitada, que possa ser uma sociedade aberta ou fechada, inclusive na Bolsa de Valores. Perfeito. E dentro de cada atividade, se só a empresa sozinha ela já basta, como essas opções que eu trouxe, ou se for um rol de atividades maiores, que seja necessário a criação de mais de uma empresa, talvez criar uma controladora, enfim. Aí essa teia de aranha, no bom sentido, vai depender muito da do realidade porte da operação. Perfeito. Por exemplo, a holding que você falou é quando existem ou a necessidade de ter uma controladora para uma única empresa, ou várias atividades, várias empresas, onde também existe um controle, né, superior ali de todas essas atividades que estão ali embaixo. Então, isso é literalmente no caso a caso. São diversos os instrumentos que estão à disposição ali para poder fazer com que aquela atividade esteja mais protegida. Perfeito. Nós já falamos sobre a estruturação. E como que fica a questão tributária? A gente está no momento em que falar de tributos no Brasil é mais relevante ainda, né? A gente está numa expectativa de reforma tributária que vai acabar impactando em todos os setores, inclusive no agronegócio. Mas acredito que a partir do momento que você está melhor enquadrado, ou seja, a estruturação societária que a gente acabou de falar, ela também passa por colocar aquela empresa que acabou de nascer no melhor enquadramento possível para que você pague os impostos, né, relativos àquela estrutura. Você está literalmente no seu quadrado ali, pagando o que deve realmente. Então, a necessidade da estruturação societária, ela anda de mão dada com o planejamento tributário. Ou seja, o que eu faço? Né? Com quem que eu me relaciono? Onde que eu opero? Com quem que eu opero? É literalmente você ir respondendo essas perguntas para falar, olha, então o planejamento tributário para você é esse aqui. Aqui que você, em função dos estados que você vende, ou do país que você vende, onde que, se eu não sou só produtor, se eu tenho uma agroindústria, se eu sou do varejo do agro, ou se eu presto um serviço para o agro, você olhando todos esses enquadros aí, você vai saber que está naquele enquadro correto, né, e que ali você realmente vai estar pagando o que é justo. Não vai estar encaixado em lugar diferente. O produtor, ele faz o plano agrícola para ele efetuar o plantio da primeira, segunda safra e das outras atividades ali de campo, como também da pecuária. Ele faz esse planejamento. E ali ele faz o cálculo de quantas sacas a mais ou arrobas a mais, ele adotando determinadas práticas de produção, ele vai obter resultado. Seja por tecnologia, seja por implemento, seja por insumo que ele aplicar ali, ou um controle maior de fertilizantes ou não. Então, ele tem isso. É a mesma questão, o mesmo raciocínio desse produtor, desse pecuarista pegar e trazer para a realidade da corporação da cooperativa. Da governança cooperativa. Governança cooperativa. Entendeu? Então, ali, nesse trabalho de planejamento, ele vai ter ganho financeiro. Muitas vezes ele está tendo uma perda financeira muito grande por falta desse planejamento de governança. É tão importante quanto você estruturar, é como você melhor operar. Então, você está ali enquadrado da melhor forma, e a gente sabe que a carga tributária no Brasil é muito pesada,
é literalmente sobrar ali no seu resultado muito mais dinheiro. Perfeito. Enquadrado da melhor forma, estando literalmente fazendo o recolhimento da forma correta, não só você vai pagar menos, mas principalmente não ficar exposto, por exemplo, a uma penalidade. Que o fisco fala, olha, você está operando de forma errada. Você vai lá e vai ser autuado, você vai levar uma multa. Perfeito. Então você pode estar ali pagando errado, no seu mês a mês ali você está gastando mais dinheiro, que poderia estar sendo aplicado em desenvolvimento da sua atividade, como também pode ficar exposto a uma atuação do fisco em função do enquadramento ou do recolhimento errado que estava sendo feito ali. E nós estamos falando de boas práticas, lógico, estamos aprofundando aqui na governança corporativa, mas ela não desassocia da ambiental e social, né? Então, nessa governança também vai olhar e zelar pela atividade do CAR, SINCAR, se a APF, se está regular, se não está, o que precisa de ter a documentação correta. Então, a governança abrange todas essas áreas também, que é de grande importância para ela estar interligada. Você trouxe literalmente um complemento, né? Depois que você está estruturado, melhor adequado na questão tributária, no seu funcionamento, você está de acordo com toda a legislação da sua atividade. Então, se é necessário estar, óbvio, com a tua terra ali regulada, ou com o espaço ali relacionado à sua atividade industrial, cumprindo com todas as exigências. A gente sabe que não é fácil, né? Do outro lado, mas são muitas regras, são muitas exigências. Sim, acaba que não só a atividade do agronegócio, mas diversas outras são reguladas, né? E acaba que você vem olhando passo a passo, né, todas essas exigências, questões de regularização, questões ambientais, de sustentabilidade, são tão importantes quanto, né? Mas isso também faz com que a atividade possa ser desenvolvida de uma forma mais tranquila, né? Você sabe que está cumprindo ali com as exigências e que isso com certeza vai fazer você se destacar. Perfeito, perfeito. Essa é a grande importância que o produtor e a agroindústria precisam entender. Que a remodelação de governança, ela é fundamental para ele obter mais lucro e garantir uma sucessão da atividade com menos custo. Eu acho que não só quem, por exemplo, já tem atividade muito bem estabelecida, mas é um movimento que acontece de avanço para outras atividades, e principalmente Mato Grosso, a gente fica muito feliz em ver alguns números da agroindústria, literalmente deixar de ser só um exportador de commodities, de matéria-prima, para poder fazer algum tipo de manufatura, né? Isso traz a exigência também de governança, porque você vai estar ali dando um passo a mais, né, depois da produção, e que exige que você também entenda aqui, ali naquela atividade, o que é necessário, né? Não só na questão industrial, mas, por exemplo, na questão de armazenagem, que a gente sabe também que é um gargalo, mas que o número de projetos que estão sendo desenvolvidos também aumentou, a questão logística, a questão de infraestrutura, ou seja, a cadeia do agro passa a ser operada não só por aquela pessoa que só faz a armazenagem, que só faz o transporte, mas integrando também, né, grupos que vão da produção, a armazenamento, a escoamento, a comercialização. Então isso faz, de novo, que seja necessário você se preparar, que você esteja melhor enquadrado para poder conectar cada uma dessas atividades sem estar exposto, sem estar pagando o que não precisa. Na prática, isso está sendo bem aceito? Como que é o dia a dia junto ao agronegócio? Bom, eu acho que cada vez mais a gente está passando por uma mudança geracional. Eu acredito, assim, é uma leitura que eu tenho, de que muitos daqueles que começaram as atividades, os grupos ou das famílias que estão hoje estabelecidas no setor, acabam passando por gerações que estão vindo para o negócio também. E essas novas gerações que estão vindo com uma outra vivência. Talvez aquele produtor um pouco mais antigo, que veio, por exemplo, de Mato Grosso, de outras regiões, para poder começar a operação, que conseguiu desenvolver muito bem a sua atividade, ele muito provavelmente tem um filho que estudou em um outro local, que fez um outro curso, ou então que dentro, por exemplo, do curso de agronomia começou a trazer conhecimentos e técnicas e tecnologias que foram desenvolvidas recentemente para colocar ali dentro daquela operação. Então, não só a mudança, mas como essa integração geracional tem feito com que esses tipos de projetos se desenvolvam em maior quantidade. Perfeito. Talvez há 15, 20 anos atrás, esse desenvolvimento de projetos não tenha acontecido em grande quantidade, mas acredito que recentemente
passa a ser realmente uma provocação, seja daquele produtor que desenvolve a atividade há mais tempo, ou seja daquele grupo familiar que conta realmente com essa integração geracional para poder compartilhar as experiências que foram absorvidas em outros setores, ou em outros locais, ou em outras formações, para poder integrar com o agro e fazer com que a atividade, inclusive, se desenvolva mais rápido. Perfeito. Na agroindústria também. A agroindústria, nós podemos perceber que as próprias indústrias nacionais hoje estão fazendo cooperações, integrações, junções com a empresas estrangeiras para ter um maior aporte, melhor comercialização, melhor introdução de mercados novos. E isso passa por aí também? Não tem dúvida. Quem melhor estiver preparado para se comunicar com grupos de fora vai ser literalmente aquele que vai ter a oportunidade, né, realmente, de repente, de fazer um movimento de junção ou de venda da sua operação, porque é literalmente ali que ele vai estar melhor adequado às exigências de um mercado internacional. E como eu te disse, o Brasil é o holofote, a gente representa, e quantos não são as culturas que a gente não está em primeiro colocado como o maior produtor do mundo, né? Isso reflete realmente como o mundo vê o Brasil e como cada vez mais vão ter entes de fora do Brasil olhando para as nossas atividades. Quem melhor estiver preparado vai ser, no bom sentido, alvo desses movimentos econômicos também. O assunto, nós já falamos sobre os desafios, benefícios e estruturação da governança corporativa no agronegócio. Voltamos daqui a pouco para falar sobre o aprimoramento no próximo bloco. Quer vender seu carro em um clique, em apenas 24 horas? Cadastre seu veículo em revendaseminovos.com.br. Acelere, é 100% confiável. Revenda Seminovos, o maior portal de revendas de veículos do estado. Jornalismo de qualidade e a informação com credibilidade nos remetem a uma só marca. Pensar Agro, do campo à cidade. O maior e mais completo portal de notícias do agronegócio. Acesse nossas plataformas digitais. Pensar Agro, do campo à cidade. De volta com o Dr. Marcel Daltro, advogado, sócio-diretor da Nelson Williams Advogados, falando sobre governança corporativa no agronegócio. E nesse bloco nós vamos falar sobre aprimoramento da governança. Zan, acho que esse é um ponto que até nos nossos bate-papos aqui a gente acabou olhando com bastante atenção, que é olhar para o dia de hoje. A gente fez um apanhado do setor, até histórico, quais são as vantagens de se estruturar, né? Quais são os benefícios, na prática, no dia, né? Dia da atividade, que você pode estar melhor enquadrado, mais protegido, enfim. E o dia de hoje traz algumas exigências e oportunidades para o desenvolvimento daqui para frente, né? E quando a gente fala do aprimoramento, talvez da adequação que essas empresas, esses produtores, essa cadeia do agronegócio acaba tendo para poder realmente aproveitar esse bom momento que a atividade passa. Óbvio, é volátil, perfeito. Óbvio, tem altos e baixos, sim. Mas se a gente olhar o macro, a gente está em amplo crescimento, amplo desenvolvimento. Estava lendo ontem ali que alguns níveis de produção para essa safra já sobem consideravelmente comparados com o ano passado, ou seja, você pegar um recorte maior é realmente um crescimento bastante bacana. Então, daqui para frente, o que precisa ser feito, né, para poder aproveitar essas oportunidades? Estava finalizando a última pergunta do outro bloco, falando um pouco do mercado internacional. Quão importante o Brasil é para o mercado internacional e quanto de gente que ainda tem para vir se relacionar com a gente que ainda não está aqui. Então, cabe a gente novos mercados ou de mercados mais antigos, novas pessoas, novas empresas que ainda não estão se relacionando com o Brasil. Então, passa realmente por a gente estar preparado para se comunicar. Perfeito. Por exemplo,
olhando para o mercado internacional ou até o nacional, né? A gente já passa a ter aí consolidação de muitos grupos, né? É um grupo comprando o outro para ficar maior, seja por causa da atividade, seja por causa do lugar onde aquela operação existe, seja porque são grupos de âmbito mundial que gostariam de ter melhor penetração. Então, na parte de fertilizantes, na parte de maquinário, na parte de até prestadores de serviços, existe o que a gente fala que é a consolidação, ou seja, grupos que são grandes que estão comprando grupos menores. Perfeito. Para que isso aconteça, né, existe aqui uma série de pré-requisitos, né, que a gente precisa cumprir, não só para poder desenvolver melhor a nossa atividade, mas também para poder se comunicar com esses grandes grupos. A gente pode falar aqui, por exemplo, depois que a empresa existe, né, depois que o CNPJ existe, da implantação de algumas práticas de governança corporativa para poder fazer esse movimento. Eu falo, por exemplo, das questões de LGPD. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi instituída recentemente no Brasil, que nada mais é do que você tratar as informações de forma segura, independente de qual informação seja essa. Ou seja, ali na sua empresa, você tem que mostrar para o mercado que você cuida das informações do seu cliente, dos seus funcionários, da sua atividade. E existe... Sigilo comercial. Exatamente, passa pela questão de sigilo. Então, quem tem ali um projeto implantado, mostra para o seu possível cliente, para o seu possível fornecedor, ou até para o seu possível sócio, que você tem uma política de governança corporativa que está adequada com o mundo. Perfeito. Esse é um exemplo. Perfeito. Questões de compliance, de anticorrupção, é outro ponto que é importante. Você está mostrando ali que dentro da sua empresa existem práticas que abominam corrupção, que estão não só da corrupção da empresa com uma outra empresa ou com o poder público, do seu funcionário dentro da empresa, das suas atividades com o seu cliente. Isso tudo está dentro, né, de práticas, boas práticas de mercado, que você comprova, né, a partir do momento que você implanta um projeto desse dentro da sua empresa, que você pode se comunicar com outras. Perfeito. Então, são dois exemplos aqui, que não preciso nem dizer, você começou falando sobre isso, né? ESG, práticas de sustentabilidade, de governança corporativa, né, e social, que ali dentro a gente vai, por uma série de atividades, comprovar que você também pode se comunicar com o mercado, não só brasileiro, mas de fora, em função do que você faz. É o seu dia a dia adequado às melhores práticas. Perfeito. Sobre geopolítica nacional, existe muita legislação e tem muita legislação boa que o mercado não está utilizando e uma delas é o FIAGRO. Como que é a tua observação nesse processo? Você pegou num ponto que eu acho que é muito importante, Zan. Se a gente for fazer uma análise, né, do que o agronegócio representa no Brasil, a gente vai ver que talvez ali a bancada ruralista, né, dentro do Congresso Nacional é a que mais tem números de parlamentares, para mostrar a importância do setor. E cada vez mais, assim, eu gosto sempre de fazer um paralelo, que a nossa sociedade ela se desenvolve, ela passa a ter novas atividades, e, naturalmente, para poder regular essas novas atividades, vem o Poder Legislativo criando as leis para poder regular aquilo ali, para não ficar uma desordem. E depois disso vem toda a cadeia, inclusive a gente como advogado, que é um operador da lei também, né? Depois que ela nasce, tem as pessoas ou os profissionais para poder manusear a lei, e a gente é uma parte dessa cadeia aí. Então, olhando para esse cenário como um todo, o agronegócio, a quantidade, por exemplo, de parlamentares que são oriundos da atividade, a gente vê uma quantidade de leis novas muito bacanas que vêm sendo desenvolvidas e a atenção, né, do legislador para a atividade. Você falou de um desses casos, que aí é o mercado de capital dentro do agronegócio, que talvez é um dos que mais vem se aprimorando, que mais vem ganhando instrumentos para que quem faz parte do agronegócio possa operar melhor. O FIAGRO é um desses exemplos. A gente tem aí uma série de legislações que aperfeiçoam a relação do mercado financeiro com o agronegócio. Até pouquíssimo tempo, isso era muito artesanal, né? Eu acho que hoje, por exemplo, o que é mercado financeiro, né? É a relação do agro com o dinheiro. Como que quem produz se relaciona com o dinheiro. O empréstimo, o barter, enfim, são um monte de instrumentos que existem ali no dia a dia do agronegócio para poder facilitar a vida de quem faz parte do setor. Então, não é só o empréstimo no banco. Hoje, a gente começa a sofisticar um pouco mais das possibilidades de relacionamento do produtor
ou da cadeia do agro com o mercado financeiro. Não precisa ser só o empréstimo ali. O mercado financeiro ele é muito amplo, ele tem muitas oportunidades ali dentro, de ação, de fundo de investimento, de fundos específicos. A gente consegue, através desses movimentos, entender, olhando para a sua atividade, qual a opção que é mais barata para você. Literalmente você ter acesso ao crédito de uma forma mais barata. E eu volto até no primeiro bloco, que para ter acesso a esse crédito ou para ter acesso ao crédito mais barato, você precisa estar estruturado da melhor forma possível. Perfeito. Então está aí um outro benefício. Uma coisa que nós observamos é que o agronegócio e a sociedade geral, ela tem um relacionamento por muito tempo com o mercado financeiro bancário. Então, ele está de olho no plano safra, qual é a taxa de juro, qual vai ser o subsídio, qual é a taxa de juro que está sendo implantada na comercialização de equipamentos, maquinários, sementes, implementos, insumos, mas ele não está ainda com a prática para o mercado de capitais. Que, em 2004, com a vinda da CPR, e depois veio estabelecendo a CPR física, financeira, LCA, enfim, o CRA, todas essas legislações estruturou e deixou pronto para o agronegócio não depender da instituição bancária, para eles terem as suas atividades independentes no mercado financeiro. E poucos compreendem esse avanço e poucos estão utilizando essas ferramentas. A gente volta no primeiro bloco, cultura. E a relação do agro com o mercado financeiro passa também por a necessidade de uma evolução cultural. De novo, o que era feito no passado e que não necessariamente precisa continuar sendo feito até hoje. No passado não existia essa quantidade de opções que o mercado financeiro traz para o agro e que ainda é pouco, né? Se você comparar o agro com outros setores, a gente, e pela importância do agro, a gente tem muito menos opções, né, do agro se comunicar com o mercado financeiro do que outros, por exemplo. Você trouxe aqui alguns desses instrumentos que foram criados aí ao longo talvez de 15 ou 20 anos, ou seja, há 30 anos atrás era literalmente ali o plano safra, com a nomenclatura que tinha naquela época, o empréstimo na linha direta ali, mas hoje são inúmeras as opções, né, que estão ali à disposição. São, inclusive, instituições que são as famosas fintechs, que são pequenas, que estão sendo criadas especificamente para o setor, que olham para todos os níveis da cadeia, seja o pequeno, o médio, até a agricultura familiar. Hoje você tem produtos específicos para poder se acessar, que não só aqueles planos de governo. Então, é literalmente ali um pouco do conhecimento para você saber se você pode ou não pode acessar, e a partir do momento que pode, ou você já acessar, ou até se preparar para poder acessar, né? Literalmente olhar aquilo ali, porque talvez possa ser mais fácil e, principalmente, mais barato. E mais vantajoso. Você não precisa comprometer o teu patrimônio como garantia, né? Como é na instituição bancária. Você aí emitindo uma CPR, Cédula de Produto Rural, foi registrada na CVM, pronto, transformou em ativo financeiro, é a garantia que o produtor presta. Então, a facilidade e a comodidade e a rapidez, porque a cultura apresentava um projeto, ia para o Banco do Brasil, isso demorava 4, 5 meses até você receber uma negativa, você já está acolhendo. E é a coisa que no mercado de capitais, você tem um resultado de imediato, sim ou não, né? Dependendo do estudo de viabilidade, do score, do grau de endividamento de cada um. Não tenha dúvida. E hoje o agro é muito valorizado. Então, hoje não é só a tradicional pergunta, qual que é a taxa? Né? Tem uma série de outras perguntas que podem ser feitas, que a taxa naquele primeiro momento pode ser até que não seja melhor, mas no todo, com velocidade, menos burocracia, questões tributárias dentro de cada um desses impostos, vai fazer a taxa de outra ser muito mais vantajosa. É literalmente a questão do conhecimento. Você falou do FIAGRO, né, uma legislação bastante recente, que são fundos de investimentos criados
especificamente para a cadeia do agro, não é para atividade agrária só, mas para a cadeia do agro. Tudo que tem ligação com o agronegócio pode ser utilizado dentro do instrumento do FIAGRO. Talvez ali mais um instrumento, né, de um cardápio que está começando a engordar, ter mais opções de realmente movimentos que um produtor ou uma agroindústria pode fazer para se desenvolver. Perfeito. Seja para o dia a dia, perfeito, ou seja para o movimento, principalmente aí de ampliação, de uma nova atividade, por exemplo, eu vou criar uma indústria, ou vou me beneficiar com uma nova opção de escoamento, de armazenagem, enfim, você vai conseguir ali melhorar o seu dia a dia, se alavancando de uma forma correta. Perfeito. Né? É um pouco do que os benefícios aí da conexão do agronegócio com o mercado de capital. Doutor Marcel, uma muito importante, que é das atividades também que puxa aí o FIAGRO, são as oportunidades de entrar em mercados, porque tanto a associação de produtores como produtores, agroindústria, a possibilidade de ser donas de um fundo de investimento e ele fazer a gestão dos seus próprios recursos. E mais ainda, lançar no mercado de capitais financeiro e ainda fazer com que o seu José, a Dona Maria, você, eu, invista como nós fazemos hoje na poupança ou em alguns fundos de investimento, para alavancar os seus projetos, seja com irrigação para a terceira safra, seja para o armazém, seja para uma sociedade numa planta industrial, seja para ampliar a tua área de exportação. Isso é amplo e poucos sabem. Mais um benefício da governança corporativa. Você estar estruturado, um pouco de tudo isso que a gente falou até agora, permite você fazer essa quantidade, essa infinidade aí de movimentos, né, para poder aprimorar ou ampliar a sua atividade. Né? A partir do momento que você está estruturado, que você opera com todas essas proteções da governança corporativa no agronegócio, você também está apto a aproveitar um pouco dessas oportunidades. Não é só do crédito, né? Não é só o custeio da sua operação. A partir do momento que você tem acesso ao mercado de capital, você pode literalmente aproveitar um monte de oportunidades que ele te oferece. Seja para você ampliar a sua atividade, ou seja, se você só é produtor, você quer armazenar, você quer escoar, você quer industrializar, você pode fazer movimentos só você, em conjunto, por exemplo, cooperativos, e quão importante não são as cooperativas, né, para poder fazer movimentos mais otimizados e realmente com uma vantagem competitiva muito maior, porque você faz com mais de um, né? Ou seja, abrir o seu negócio para que outros possam investir. Então, a partir do momento que você mostra que você tem uma produção, você tem uma propriedade e que ali você pode desenvolver, por exemplo, um centro de armazenagem, quantas não são as pessoas que não gostariam de investir ali? E para que eles possam investir ali através dos instrumentos, né, de mercado de capitais que hoje já estão à disposição, você tem que estar protegido. Né? Você tem que estar ali estruturado da melhor forma. Então, está aí um bom exemplo que você trouxe, né, realmente, de movimentos de ampliação, né, das atividades que já são desenvolvidas, ou seja, você está fazendo até aquele ponto e você pode fazer dali para frente de uma forma muito barata e talvez ali alavancar o que você já tem, né, e estruturar isso que você já tem de uma forma muito melhor. Doutor Marcel, vamos para a prática. Falamos, mas como que isso opera? Dá exemplos sobre o que nós estamos falando, até para esses agentes da cadeia do agronegócio entender. Isan, eu já tive aí a oportunidade de estar próximo a projetos que aconteceram, onde todos os ingredientes para uma boa receita estavam na mesa e só não estavam sendo literalmente aproveitados para aquela receita em específico por falta de conhecimento. Por exemplo, grupos, né, ou famílias que têm uma atividade em determinada cultura, que já tem um nível de produção interessante, ou grupos, inclusive, que são vizinhos ali, que já tinham uma capacidade interessante de produção e que poderiam dar um passo a mais, por exemplo, na estruturação de um centro de armazenamento, ou, por exemplo, de uma implantação de uma indústria. Posso dizer, inclusive, por exemplo, grupos ali que já tinham uma capacidade de produção interessante para ter a sua própria usina de etanol.
Perfeito. E capacidade, né, literalmente financeira para poder fazer esse movimento. Não só a produção, não só a terra, mas a capacidade de se estruturar para poder fazer um movimento que, há pouco tempo atrás, independente do porte desse grupo ou dessa família, era inimaginável. Mas hoje a gente tem instrumentos no mercado de capital que a pessoa pode se alavancar para poder fazer o seu silo ou fazer a sua indústria de etanol com o seu próprio dinheiro, ou se abrindo literalmente ali para que venha dinheiro de terceiros, que venha naquela atividade ali possibilidade de ganho. Perfeito. Então imagina a pessoa que está lá em São Paulo, que está em Nova York, que está em Tóquio, que está em Xangai, falar no agronegócio brasileiro eu acredito. Perfeito. No agronegócio eu sei que eu posso colocar um dinheiro na entrada e pegar muito mais dinheiro na saída. Perfeito. E projetos como esse, de grupos que estejam estruturados, de novo governança corporativa, de um mercado que começa a ficar maduro, que no caso é o mercado brasileiro de capitais, que tenham instrumentos como o FIAGRO, que a pessoa, com o seu dinheiro ou com o dinheiro dos outros, pode desenvolver um projeto como esse. Perfeito. E o agronegócio brasileiro é autossustentável. Tem todos os pré-requisitos, temos mais de 63,3% do território preservado. Aqui em Mato Grosso é 60,6%. Tem uma rentabilidade que a cada safra tem uma participação maior na balança comercial. Esse ano, agora 2021-22, foi 61 bilhões o Brasil. Mato Grosso participou dentro desse processo de exportação, aí, de equilíbrio da balança entre exportação e importação, com 31 bilhões, ou seja, acima de 50%. Essa é a contribuição. Eu já não falo do produto interno bruto do PIB, que aqui, na realidade do país, nós estamos aí com 1/3 do PIB a agronegócio. Então, ele está preparado, está pronto. Como que o senhor integraria toda essa governança corporativa do agronegócio para que a sociedade entendesse a importância e qual o resultado direto para o cidadão? Olha, além de você tratar o agro como ele precisa ser tratado, como ele exige que seja tratado, trouxe aqui uma série de indicadores que demonstram a importância do agronegócio no Brasil e no mundo. E o Brasil nem está conectado com todos os mercados, ou com os mercados que já estão conectados, não na densidade que poderia estar. Então, é muito importante isso que a gente está fazendo aqui, que é debater o agronegócio, sermos nós instrumentos aqui para poder fazer com que esses números cada vez estejam melhores. E um pouco do que a gente falou aqui de governança corporativa não é só para a empresa e para o produtor, é para todo mundo que está envolvido naquela atividade. Imagina você, o funcionário daquela empresa que vai estar na CLT, imagina os impostos vão ser recolhidos da melhor forma, imagina como que toda essa estrutura não vai fazer com que a sociedade se desenvolva melhor. Arrecadação, geração de riqueza, giro na economia. Não é só quem está envolvido no agro. Quem está no agro e melhor protegido e melhor remunerado, circula aquela riqueza melhor, faz com que quem não está no agro também se beneficie. Então, a gente tem a possibilidade, com movimentos como esse, de colocar literalmente cada um no seu quadrado e fazer com que tudo ali se potencialize. Seja o que está dentro, seja o que está ao redor do setor. Perfeito. Dr. Marcel Daltro, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Izan, a oportunidade. Foi um prazer falar com vocês e espero que a gente tenha a oportunidade de continuar debatendo o agronegócio e a importância do agronegócio para o Brasil. Pensar Agro sempre estará aberto para vocês. Obrigado.